Seja muito bem-vindo, você que chega aqui no meu canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero tratar de um assunto relacionado a uma família estelar que se tornou refugiada de um sistema solar conhecido como Zipar 49. Esse sistema solar, Zipar 49, ele é o 11º sistema solar dentro da nossa galáxia. E neste sistema solar existem ali ainda 4 belíssimos corpos planetários. E o maior deles é equivalente ao mesmo tamanho do planeta Eleap. Quando eu tive a oportunidade, no ano de 2010, de já estar me familiarizando com todas essas questões das quais eu tenho passado para vocês até aqui, onde se deu início ao meu conhecimento das viagens que fiz e faço para fora do sistema solar, onde eu tive aí a oportunidade de conhecer muitos e muitos sistemas solares diferenciados, cada um mais belo, mais lindo do que o outro. Só que antes, eu não havia saído da galáxia, certo? Não da nossa galáxia. Só que esse ano, conforme eu já mencionei para vocês em um dos meus vídeos, que eu fiquei muito encantado, eu tive a oportunidade de conhecer uma galáxia diferente. Só que eles ainda estão me preparando, apesar de 11 anos aí de experiência, eles estão me preparando, porque, pelo que eles me disseram, pelo que a Gnachete me disse, o que eu vou aprender nessa outra galáxia que estive é algo de muita... Melhor dizendo, é algo muito complexo, tá? Eu acredito piamente que se encerrou tudo que eu deveria saber em relação à nossa galáxia. E para colocar aqui no vídeo de hoje como uma narrativa, eu quero falar desses refugiados. E vocês vão entender o porquê que eles se refugiaram. Mas antes de tudo, eu quero dizer a vocês que para mim todos os dias é uma alegria muito grande poder mencionar todas as coisas que eu aprendi com eles. Cada um de nós temos uma pedra de grande valor. E eu digo a vocês que a pedra de grande valor que eu tenho são as pessoas que chegam aqui no canal, procuram ouvir, procuram aprender, procuram praticar. Se existe um prêmio, esse é o meu prêmio, em saber que a pessoa vai estar bem, em saber que estou contribuindo, narrando, contando, descrevendo o que de fato vi, ouvi e experienciei. São tantas coisas que eu poderia contar, e entre essas coisas, muitas delas eu fui proibido de falar, muitos assuntos, muitos mistérios, muitas coisas que levariam a humanidade a um êxtase de alegria tremenda.
Só que isso não cabe a mim. Esse êxtase de revelação vai vir da parte deles, onde eles, pessoalmente, vão mostrar a humanidade. Mas como a mim foi mostrado, esses mistérios, esses segredos, essas maravilhas, é com prazer imenso, imenso, que eu sento aqui nessa cadeirinha, nesse quartinho aqui na República, onde conheci pessoas aí maravilhosas, com a companhia do Toby, do cãozinho da vizinha, com os barulhos de carro, de moto, de pessoas conversando. É com essa alegria que todos os dias eu tenho prazer de expressar para você a minha experiência. Me foi contado detalhadamente tudo sobre as guerras, tudo sobre a fundação de tudo, tudo sobre tecnologia, tudo sobre tudo. E de tudo eu aprendi um pouco. E em alguns vídeos atrás eu cheguei a mencionar que no começo tudo para mim foi como um quebra-cabeça. Eu tinha que juntar as peças para procurar entender. Eu tomava 3 garrafas de café por dia, de tanta ansiedade, depois que fui e voltei de Galamiaque. E todas as vezes que amanhece, mas para aquela época, todas as vezes que amanhecia, eu acordava com um bom dia de Agnachete, com um bom dia de Tilil, de Arnetoliel, de Acá, de Mereconoabe e de Zamaniel, e de outros tantos que faziam questão de entrar em contato comigo, transpassando as barreiras da criação, das densidades e das dimensões, só para me surpreender, seja com bom dia, com boa tarde, com boa noite, me tratando na linguagem educacional humana, que é a saudação. Então, entre esses assuntos, quando a primeira vez eu ouvi falar das guerras, eu ouvi falar das coisas que aconteceu, das famílias mais elevadas terem caído e se tornado um nada, na verdade. Depois que eu conheci a história de muitas e muitas civilizações que na guerra perderam planetas, sistemas solares inteiros por consequência de armas que eles mesmos estavam criando para se defender, porque da primeira à quarta grande guerra, essa guerra da primeira à quarta, o ciclo delas durou quase 6 bilhões de anos. Então, um exemplo, a guerra começou hoje, de hoje a 6 bilhões à frente é que ela ia cessar. E 6 bilhões não são 6 horas, não são 6 dias, não são 6 semanas, 6 meses, 6 anos, 60 anos, 600 anos, 6 mil anos, 6 milhões de anos. São 6 bilhões de anos. Então, civilizações inteiras que estavam no ápice do desenvolvimento, dispondo ali de tecnologia, dispondo ali de quão grande, quão pacífico era o seu planeta, a sua galáxia, na galáxia em geral, mas respondendo por outras galáxias que nem mesmo conheci, mas que eu ouvi delas,
Galáxias e mais galáxias, sistemas solares e mais sistemas solares, não havia federação, muito menos confederação, era cada um por si, Deus por nós. No dizer da palavra, né? Do dialeto diário. Eu me lembro que eles me contavam assim que eles buscavam refúgio diante dos criadores de cada um dos céus. Só que não havia resposta, porque da mesma forma que o Criador Pai Celestial e que a Criadora Mãe Celestial havia se calado, os outros 999 criadores, que são os primogênitos, os primordiais, também se calaram. O grande sol que divide o espaço e dimensão de um céu a outro, ele se fechou. Todos que entravam ali, tentando se refugiar, saíam no mesmo lugar. Todos. Eu trouxe aqui uma imagem que eu consegui da internet, eu vou ampliar ela aqui para vocês agora. Enquanto o site não vai para o ar, é a melhor explicação que eu possa dar a você e a você que me perguntou. Acompanhe o mouse aqui, gente. Exemplo. Onde o mouse está passando aqui embaixo, nós podemos dizer que abaixo desta nebulosa é o nosso primeiro céu, é o céu da habitação, correto? É onde está situada a nossa galáxia e todas as outras galáxias, assim como todos os outros sistemas solares. Você pode perceber aqui que essa imagem ela faz uma alusão muito perfeita, aí já entra naquilo que eu falei para vocês, que são as inspirações que as pessoas recebem. E essas inspirações são colocadas em práticas através de desenhos, figuras, gravuras, depende de cada um da maneira que quer expressar. Mas aqui nós temos o exemplo mais sólido e perfeito da minha explanação de um céu para o outro. Então nós temos aqui, onde a seta está seguindo, o primeiro céu, que é essa parte toda onde nós habitamos, tá? Onde está aí a seta que você está acompanhando. E lembram que eu falei para vocês que da direita para a esquerda, para a retaguarda e para a dianteira, ele é infinito, mas que para cima ele se torna finito? Então, quando vamos para cima, o que encontramos? O Sol. Esse Sol, na verdade, é o próprio criador deste plano que está aí na sua tela e desta densidade. Certo? Então, abaixo dele é o primeiro céu, o primeiro universo, a primeira dimensão, a primeira densidade. Certo? E para você alcançar o que seria, na base aqui do mouse acima, o nosso segundo céu, em outras palavras, o segundo paraíso, você teria que passar pelo o Criador. Então você teria que ter sido aprovado. A sua civilização respectiva teria que preparar para você esse momento. Porque do contrário, ao entrar aqui nesse Sol, lembrando que na verdade esse Sol, ele é nada mais, nada menos do que o esplendor que flui do corpo do Criador, e lembrando que cada criador aqui, que é estabelecido como guardião de cada céu, entre os 999, cada um deles tem 1000 metros de altura. No vídeo Em um Lugar Inexplicável, Em um Lugar Inexplicável 2, eu dei detalhes
do que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu passei nesse gigantesco Sol, que não existe Sol abaixo no sistema solar galáctico, e nos sistemas solares não existe Sol que equivala, ou que possa equivaler, ou que seja equivalente ao resplendor e à dimensão deste Sol, que nada mais é do que o brilho interior do Criador deste céu, que é o nosso céu, o primeiro céu. Então, o que você vê quando você passa por aqui? Você vê coisas inimagináveis. Porque quando você experimenta esse poder aqui, a sua centelha cresce e você se equipara ao próprio Criador. Lembra que eu falei para vocês naquele vídeo, Um Lugar Inexplicável, que eu via corpos planetários belíssimos que eu nunca antes tinha visto, vinham em minha direção e eles eram do tamanho de bolinhas de sabão, do tamanho de bolinhas de gude, e que eu vi luzes e luzes, e essas luzes formavam cores muito mais elegantes e muito mais vivas do que o próprio arco-íris. Pois então, na verdade eu passava debaixo do trono, que é único, lembrando que esse Criador aqui, ele não tem uma criadora, como o Criador de tudo, que está sentado no milésimo céu, ao lado da Criadora, que evidentemente é a sua esposa, certo? Os criadores de cada um dos céus, eles não têm para si esposas, porque eles são hermafroditas. Lembra que os nossos ancestrais, os Rayazins, eles eram hermafroditas? Só que eles seriam hermafroditas se caso não houvesse a corrupção no DNA deles, recebendo eles de forma forçada, vamos dizer assim, a introdução de outros DNA. Lembram que eu falei para vocês que os Rayazins eram hermafroditas? Que eles tinham dois sexos em um? Pois então, cada criador de cada um dos 999 céus são hermafroditas. Por isso, eles têm total capacidade na criação. E todos os seus primogênitos, no caso, os primogênitos deste criador aqui, como o primogênito do criador do segundo, do terceiro e assim por diante, todos os primogênitos também são hermafroditas. A linhagem que se dá de uma primeira a uma oitava geração é que deixam de ser hermafroditas, ainda sendo hermafroditas. Por quê? Porque é o ciclo da evolução, da criação partida dos criadores, o gênero, o DNA, a estrutura molecular, a evolução, ela entra para fazer a distinção entre macho e fêmea. Então vamos recapitular aqui. Eu te apresentei aqui agora aqui o que seria o primeiro céu. Então imagine que a setinha do mouse é uma nave, ela está subindo, correto? Subindo, 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 chegou na poeira cósmica, que é maravilhosa. Semelhante àquela que eu mostrei a vocês quando eu tinha ido visitar uma outra galáxia. E vocês vão lembrar. Então, subindo, 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 na vertical você encontra o Sol. O grandioso Sol. E quando você vê esse Sol, você vê as referências sendo mostradas de forma explícita na antiguidade.
onde todos os povos acreditavam que o Sol era o Deus Criador. Só que os povos antigos não estavam se reverenciando ao nosso Sol do sistema solar, não. Era esse Sol. Porque toda a criação aqui, principalmente todos que do céu desceram à terra, reportavam a eles que existia um Criador de tudo. E quando eles reportavam a eles não estavam se referindo ao Criador Pai e à Criadora Mãe, não. Estavam se referindo ao Criador do primeiro céu. Então, o Sol que se forma no teto de limitação de um céu para o outro, este Sol é o resplendor que flui do corpo daquele Criador, que tem 1000 metros de altura, e que se assenta em um belíssimo trono, composto por vários planetas, ou seja, ele se assenta sobre os planetas, sobre as galáxias, sobre os sistemas solares. Deu para vocês entenderem? Então, uma vez que você recebeu a autorização de passar aqui, então dessa parte para cima, você tem o eixo dimensional. Então, vou caracterizá-lo como o eixo dimensional sem sentido, porque ele é vago, não existe nenhuma criação aqui. E é nessa área, porém não na passagem do primeiro para o segundo, mas numa área aberta como essa, dentro do nosso sistema solar, é onde os inimigos dimensionais ficam presos, que é onde eu falei para vocês quando eu dei o ensinamento falando sobre os paralelos, correto? Então chegamos aqui no segundo céu, né, e recebemos a autorização do primeiro para o segundo, e nós vamos subir, 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 e experienciar a mesma coisa, até chegar à base do segundo céu, do segundo universo, da segunda dimensão, da segunda densidade. Então eu espero que agora você que me perguntou, ou vocês que tiveram dúvida em relação às minhas explicações sobre um lugar inexplicável e um lugar inexplicável 2, quando eu falo da passagem de um céu para o outro, até chegar ao milésimo céu, como funciona, na internet a melhor figura que eu achei foi essa, mas lá no site vocês terão uma explicação muito mais avançada, reproduzida em CGI, que é computação gráfica inteligente, ok? Aguardem e verão. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, né? Deixa eu voltar à imagem principal, deixa eu ver aqui. O que eu quero dizer aqui, pessoal, esses refugiados dos quais eu quero tratar deles hoje, aqui com vocês, eles cometeram um erro no ápice do seu desenvolvimento. Então vamos lá. Você que é meu ouvinte já sabe que houve uma primeira e uma quarta última guerra que durou 6 bilhões de anos. Você já sabe que sistemas solares inteiros foram destruídos nesta guerra. Foram utilizadas armas de alta destruição, e em muitos dos meus vídeos eu tenho falado de sistemas solares, onde eu vi planetas que possuíam anéis semelhante a Saturno, porém anéis artificiais, e que eram acionados ali um dispositivo, uma arma, que varria todos os inimigos que estivessem até milhares de quilômetros de distância. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Então você sabe que nessa guerra houve os refugiados. E quem são os refugiados?
Onde eles estão? Os refugiados são aquelas pessoas, são aquelas famílias estelares que viviam em sistemas solares pacíficos e gozavam ali da prerrogativa da sua própria tecnologia, que em vista do nosso planeta hoje equivale a uma tecnologia de 3.000 anos à nossa frente. Para aquela época. Então, era um planeta, era um sistema solar totalmente tecnológico. Eles possuíam ali as suas armas de destruição, eles possuíam as suas armas para repelir qualquer ataque vindo de fora, como também eles possuíam grandes aberturas dimensionais através dos eixos, através de arcos que calibram as passagens naturais do eixo de cada expansão na criação. Só que esses refugiados que eu estou falando para vocês hoje, esses refugiados, no fim da quarta última grande guerra, faltando ali aproximadamente uns 400 anos para ela terminar, então 400 anos antes dessa última guerra terminar, essa civilização, ela mandou todos os seus povos, de todos os planetas do seu sistema solar, se refugiar dentro dos paralelos. Ou seja, qualquer família hostil, caída, que chegasse ali no sistema solar deles, teriam que entrar em combate primeiro com a inteligência artificial que protegia o sistema solar, uma vez que os caídos conseguissem destruir suas naves que estavam operando e sendo operadas remotamente através de uma tecnologia muito elevada, uma vez que esses caídos conseguissem destruir tudo isso e conseguisse, por vez, tomar posse do planeta, ali eles não iam encontrar ninguém, absolutamente ninguém. Seria, aparentemente, um planeta abandonado. Por quê? Porque toda aquela população se refugiou dentro dos paralelos. E em conversa com a Gnachete, com a Tilil e com Zamaniel, quando eles me reportaram esse caso em 2010, eles me disseram que não só essa família estelar, mas como outras tiveram a mesma ideia de fazer com que todos os povos fossem escondidos. É como o ladrão entrar na sua casa e você ficar atrás da cortina e aquele ladrão não te ver. E você depender daquele ladrão ir embora para que você pudesse sair de trás da cortina e pedir socorro. Então, uma das famílias caídas, uma delas, chamadas e conhecidas como os Tedeliriones Adrop, esses Tedeliriones Adrop, eles estavam na milésima dimensão, na milésima densidade de desenvolvimento expansional. E eles eram uma das famílias que se rebelaram contra o Criador, contra a criação, fazendo guerra contra os outros. E eles chegaram nesse sistema solar. E quando chegaram no sistema solar de Doppler 49, ao chegar ali, eles combateram contra a tecnologia de inteligência artificial e venceram com maior facilidade a estrutura
de proteção daquele sistema solar. Derrubaram a proteção daquele sistema solar e a proteção individual de cada corpo planetário, como também de suas luas. E eles adentraram dentro dos planetas e não encontraram absolutamente ninguém. Ninguém. As naves foram deixadas para trás, as armas foram deixadas para trás, somente a criação e somente aqueles homens e aquelas mulheres que se refugiaram dentro dos paralelos. E esse paralelo ele se chama Zimmer, tá? Zimmer. O paralelo de Zimmer, ele é conhecido como sendo paralelo espelho. Um exemplo. Imagine uma vitrine de uma loja, de um shopping, e você ali, na vitrine daquele shopping, você automaticamente, na vitrine daquele shopping, você começa a ver as pessoas passear na estrutura de todo aquele shopping. Então vamos colocar aquele shopping como sendo o sistema solar e vamos colocar agora que os corredores daqueles shoppings são os planetas. E as vitrines nada mais são do que o paralelo de Zimmer. Então nós vamos colocar que você seja ali um modelo de manequim observando quem está após o vidro. Então todos que ficaram refugiados no paralelo de Zimmer, todos ali no paralelo de Zimmer, todos ficaram apreensivos porque ficavam nesse paralelo espelho, ou seja, eles podiam ver o seu planeta ser tomado, eles podiam ver os seus equipamentos serem explorados, só que eles não podiam fazer nada para impedir. E para se refugiar dentro do paralelo de Zimmer, você não pode portar nenhum objeto metálico, seja ele de qualquer tecnologia ou de qualquer mineral que for, porque ao passar os paralelos dimensionais da hiperdimensão para chegar até Zimmer, qualquer coisa que tiver anexado a você, a sua matéria biológica, ela se funde à própria matéria, causando a morte instantânea da pessoa. Então todos ali tiveram que se refugiar, estando eles nu. Mulheres, homens, crianças. Então todos se despiram de suas roupas e atravessaram esses portais que foram instalados em toda a extensão do planeta e de todos os outros corpos planetários do próprio Sistema Solar 49. E ali eles aguardavam que esses caídos, ao chegar ali, pudesse partir para um outro sistema solar, em vista que ali era um sistema solar que aparentemente estava abandonado. Só que isso não aconteceu. Os caídos acabaram ficando e tomando posse porque para eles foi fácil demais. Para eles foi fácil demais. Só que uma nave, ela foi mandada antecipadamente para fora do sistema solar, e essa nave, ela ficou se escondendo dentro da dobra temporal de espaço-tempo, para não ser encontrada por nenhuma outra frota, seja ela hostil ou não. Por quê? Porque a esperança
na abertura dos portais paralelos de Zíper, estava com esses refugiados que estavam nessas naves. Porque uma vez que o planeta fosse verificado e visto que estava inabitável, eles esperavam que aquela civilização, ou seja, que aquela família superior caída, rebelde, não ficasse ali, mas fosse para uma outra dimensão, fosse para um outro sistema solar, para uma outra galáxia, porque o propósito deles era uma guerra, era uma destruição. E isso, se viesse a acontecer, coisa que não aconteceu, faria com que essas naves que foram mandadas para fora, propositalmente, retornassem ao planeta e reativassem os arcos que possuíam ali um código único. Então, uma vez todos esses arcos espalhados nos corpos planetários, uma vez todos eles ativados, todos aqueles povos poderiam sair do paralelo de Zíper e repovoar todo o planeta. Só que isso, a princípio, não tinha acontecido, porque aquela civilização caída, ela pré-estabeleceu ali por um tempo. E esse tempo, o tempo que eles ficaram ali, no que eu fui informado, foram de 26.642 mil anos. E o que aconteceu? Todos que estavam no paralelo de Zíper começaram a morrer. E a morte, a decomposição daquelas pessoas, faziam com que outras tantas ficassem doentes. Então vamos recapitular aqui. O paralelo de Zíper é uma vitrine, e você está atrás dessa vitrine observando a movimentação que se passa à sua frente. Então eles, acredito eu, que no momento de desespero tentaram estabelecer uma comunicação com aqueles caídos que estavam no seu planeta, na sua nação, na sua terra natal, e eles não conseguiam. Por quê? Porque ainda que pareça um vidro